palmas. Amém, amém, gente. Bom dia. Para sentar em nome do Senhor Jesus. Tome os seus lugares, abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 22. Marcos 14 e versículo de número 22. Por gentileza. Abra aí a palavra de Deus para a gente estudar sobre a palavra de Deus. Amém? Enquanto vocês encontram aí, abra também em Coríntios, tá, gente? Já grava aí, já marca aí. Coríntios de número 11, versículo 23. Coríntios de número 11, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Vamos louvar o Senhor Jesus. Vamos lá, na fé. Se não tem motivos para cantar, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, e o louvor. Amém. Amém? Bom dia mais uma vez. Eu quero dar início em 1 Coríntios, para você poder entender. Depois eu vou lá em Marcos, para você compreender o que a palavra de Deus nos ensina com respeito à Santa Ceia, e não só a Santa Ceia, como também a nossa vida. Amém? Existem princípios na Bíblia. Eu queria que o pessoal da banda ficasse aqui na frente, tá bom? Princípios na Bíblia que a gente não podemos ignorar. Amém, pessoal? Nós temos que aprender que a Bíblia, ela é a boca de Deus transmitindo as boas novas para os nossos corações. E aqui na palavra de Deus, a gente vê que hoje as pessoas que são ímpias, elas valorizam mais a Deus do que as pessoas que estão na igreja. Eu estava de madrugada, volta de 4 e pouco orando na cidade, na rua e fora, e os policiais ali do DPO, eles pararam tudo para poder ouvir a oração. Eu orando na rua, eles pararam ali dentro do DPO, ficaram escutando, depois abriram, saíram para fora. Quer dizer, a guarda municipal, também vieram ouvir a oração. E a gente vê que às vezes as pessoas que são da fé, da igreja, desprezam muito essas coisas. E hoje eu quero, pessoal, te ensinar, para que você não tenha dúvida sobre a Santa Ceia. Eu faço algo aqui na igreja que em outras igrejas não é feito. Eu dou para as pessoas que não podem tomar o cálice ou tomar a Santa Ceia completa, eu costumo dar o cálice. E às vezes algumas pessoas falam assim: pastor, o senhor não pode, por que eu fazer isso? E alguns falam assim: eu não vou tomar o cálice, não, porque eu tenho temor a Deus. Não, primeiro que quem tem temor a Deus obedece. E quem tem temor a Deus, obedece o homem de Deus, que está ensinando a ela como fazer. Então, eu quero provar para você que dar o cálice sozinho, só o cálice, não estou errado e que não é pecado. Simplesmente é uma forma de fortalecimento e manter você próximo a Jesus. E hoje eu quero também mostrar para você o que significa Santa Ceia. A Santa Ceia, na época do passado, representava uma grande festa de Páscoa, aonde também a Bíblia vai dizer que todas as pessoas, elas faziam questão desse dia, e era um dia que Jesus
ele se reunia com seus discípulos. A Bíblia também vai falar que foi a última Santa Ceia, onde ele estava com os discípulos, e dali ele partiu para o Monte das Oliveiras, e aonde ele foi orar. E também a Bíblia fala que foi quando ele estava prestes a ir para a morte. Então eu quero hoje aqui passar para você o que Deus passou para mim dentro da palavra dele. Amém, gente? Então a Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor, capítulo 11, 1 Coríntios, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de quem, amados? Então para um pouquinho. Ele estava adiantando para os discípulos que a morte dele seria para a salvação. E ele quis dizer aí o seguinte: olha, esse cálice que vocês vão beber, esse pão que vocês vão comer, representa o meu corpo, e o cálice o meu sangue. Amém, gente? E ele quis falar o seguinte: olha, quando vocês forem comer ou beber, faça uma reflexão e faça em memória de mim, e veja se você está pronto para participar do meu corpo e beber do meu sangue. Ele fala que aquele que come e que bebe indignamente, que quer dizer no pecado ou no erro, ele atrai para si a maldição. A Bíblia fala que quando uma pessoa ela vai cear e ela tem ódio, ela tem mágoa, ela não fala com o irmão, ela tem um ressentimento, uma mágoa, um sentimento do passado, coisas que aconteceu na vida dela e ela ainda não conseguiu abrir mão. Então a Bíblia diz que é melhor que primeiro ela se conserte nessa parte, ela peça perdão, ela se purifique, ela se limpe, para depois ela sim fazer a comunhão chamada caristia. Em outros tempos religiosos, eles conhecem a Santa Ceia como a caristia. É uma cerimônia das maiores que existiu em todo o tempo. Então aqui, mais abaixo, no versículo de número 25, é isso? Diz assim: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de quem, pessoal? A gente faz isso em memória de quem? De mim, de Cristo. Isso aqui é Paulo referindo, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então escuta, a Santa Ceia anuncia a morte de quem? De quem? De Jesus. A Santa Ceia, ela aponta para a morte de Cristo. A Santa Ceia, ela ensina que a Santa Ceia, ela tem tudo a ver com a morte dele. Agora vamos lá. Ele morreu por mim, ele morreu por vocês. A Bíblia também vai dizer assim, que ele morreu pelos judeus, só que os judeus rejeitaram. Então nós abraçamos ele, porque a pior coisa é quando alguém dispensa ou despreza outra pessoa. Às vezes nós abraçamos quem o mundo despreza, e o Senhor Jesus foi abraçado pela humanidade quando os judeus os rejeitaram. Então, biblicamente, ele não veio para o povo brasileiro, ele não veio para os franceses, ele não veio para os japoneses, ele não veio para outras origens, ele veio para o judeu. Só que os judeus abriu mão, não quis, desprezou. Então agora eu e você aceitamos ele
como o único Salvador da nossa, e assim ele morre derramando o sangue dele e fazendo isso para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, mais embaixo, diz assim, no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Versículo 27 diz assim, portanto qualquer que come este pão ou beba o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Diga graças a Deus. No versículo 28 diz assim, examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas antes devemos fazer um exame de consciência. O que é um exame de consciência? É você parar e você olhar para dentro de você. Só para você entender. Às vezes a gente eu consigo olhar para a vovó e eu consigo ver que a vovó está com lenço na cabeça. Mas a vovó, ela sabe que ela tem o lenço na cabeça, mas ela não consegue ver o lenço na onde? Na cabeça. Então às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que está dentro da onde? De cada um de nós. Muitas das vezes a gente até pensamos assim, poxa, eu estou bem com Deus, porque eu estou na igreja, eu estou bem. E acontece que às vezes estar na igreja não quer dizer que nós estamos bem. Estar na igreja, todo mundo está. Agora a questão é a gente ver o que está aqui dentro. Lá atrás, o passado feriu você, te magoou. Você ouviu palavras da sua mãe, palavras do seu pai, palavras dentro da sua casa, de um relacionamento que você viveu e que te feriu. Você ouviu muitas coisas que magoou o teu coração. Só que essa ferida e essa mágoa, ela é invisível, espiritual, e você não consegue ver. E a única maneira de você se livrar dela é você olhando para dentro de você e você buscando, peraí, por que eu tô assim? Por que a minha vida ela não tem sucesso? Por que eu ainda não estou sendo abençoado? Por que eu estou na igreja e eu não sou honrado por Deus? Às vezes é aquilo de ruim que a gente ainda tem dentro da gente. Às vezes a gente não se libertou. Às vezes a gente tem mágoa. Às vezes a gente critica. Às vezes a gente fala de alguém. Às vezes na hora da nossa raiva a gente quer distribuir o que está dentro do nosso coração. E nós só podemos dar aquilo que a gente tem. Se a gente está cheio de mágoa, cheio de ódio, de raiva, a gente vai jogar para fora aquilo que a gente tem. Aquilo que está dentro do nosso coração é o que a gente vai poder dar para as pessoas. Amém, pessoal? Então aqui no versículo de número 29, perdão, diz assim, porque o que come, não é 30 não, diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós, olha só, muitos fracos, olha aí, gente, e doentes, e muitos que dormem. Meu Deus do céu. Quer dizer, quando uma pessoa toma do cálice, ela come indignamente, ela fica fraca. Não sou eu que estou falando, estou afirmando, é a Bíblia, que há a doença por causa de quê? De tomar a Santa Ceia indignamente.
Por exemplo, quantas pessoas elas não fazem causa da Santa Ceia? Quantas pessoas ela abre mão da Santa Ceia? E sabe o que ela fala? Aí o pastor fala assim: pega no cálice para te fortalecer. Ela fala: não vou pegar. Eu bebo, eu fumo, mas eu não vou pegar porque eu tenho temor a Deus. Primeiro, se tivesse temor a Deus, não bebia nem fumava. E quando o pastor está ensinando, ele sabe o que ele está falando. Daqui a pouquinho você vai ouvir, vai entender muita coisa. Não acabei não, amém? Eu parei na onde? 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos... olha que coisa forte. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo quanto às demais coisas. Ordená-lo-ás e quando for. Diga graças a Deus. Por que ele está falando que quem quiser comer está com fome para comer em casa? Porque tem pessoas que ela come a Santa Ceia como se fosse uma coisa normal. Eu vou só para... vou comer. Ela não sabe o sentido. Quando eu pego, Diogo, pega para mim um cálice com pão e um suco de uva. Hoje eu quero ensinar você sobre isso. A igreja precisa se disciplinar sobre essas coisas. Amém, pessoal? E daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração forte aqui na frente. Vocês vão passar por aqui pelo salto e nós vamos tomar a Santa Ceia. Diga graças a Deus. Então, vamos lá, para você entender. Isso aqui a gente compra no mercado. Quem concorda comigo? Só que quando sai do mercado, vem para aqui, ele é consagrado. Tudo vai ser pela a forma da ótica que eu vou olhar. Se eu olho assim, isso aqui é um suco de uva, então isso aqui é um suco de uva. Quem está entendendo? É um suco de uva, normal. Agora, se eu olhar assim, isso aqui é o sangue do... Poxa, isso aqui é o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro representa o sangue daquele que foi levado ao matadouro, sem abrir a boca, sem se justificar. Escuta, Isaías, o profeta messiânico, ele fala que o Senhor Jesus foi conduzido para a cruz como uma ovelha é conduzido para o matadouro. Agora, olha só, se eu pego isso aqui e eu olho, aqui é o sangue. Um exemplo, eu estou com uma dor aqui no meu corpo, é um exemplo. Então, eu estou com sangue de Jesus nas mãos. Quando eu beber, ele vai entrar no meu corpo. Se ele é o sangue de Jesus, então aquela dor ou doença que estava dentro de mim, o que é que vai acontecer com ela? O que é que vai acontecer? Fala algo. Eu queria que vocês participassem. Vai acontecer o quê? Porque o sangue de Jesus agora está dentro de quem? De mim. Agora vamos lá. Ele fala que comer isto em memória de mim. Ele fala que isso aqui representa a carne dele. Representa o corpo, a carne. Quando a gente pega isso aqui na padaria ou no mercado, é um pão normal. Quando isso sai das prateleiras, do cesto lá, ou balaio, como dizem, né? E vem para aqui, isso aqui agora já não é mais um pão, porque a gente abençoou ele. Na visão que a gente olha, a gente vai entender que aqui agora é o corpo de Cristo. Olha só. Sendo
no corpo de Cristo, ele fala que pelas as minhas pisaduras, vós fostes curados. Então agora eu vou pegar isso aqui, que é o corpo de Cristo, eu vou comer. E quando eu comer, eu vou ter consciência que um pedaço da carne de Jesus está dentro da onde? Fala bem alto, dentro da onde? Dentro de mim. Agora, fecha o olho só um minuto, só um segundo. Imagine Jesus na cruz agora, a carne dele, por causa do chicote, caindo uns pedaços para o lado, e ele mesmo pegando um pedaço assim, dando para você. E vai ser o pão que você vai receber. E você colocando dentro de você. E sua vida vai mudar. Diga glória a Deus. Amém? Então, já pode deixar isso aqui. Já utilizo isso aí. Então, aqui no versículo de número 34, é isso? É 34? Acabou? Então, vai lá em Marcos agora. Quem já achou Marcos aí? Para a gente aprender mais um pouco. É Marcos quanto? Marcos 14, versículo 22. Diga glória a Deus. Hoje eu quero ensinar sobre a Santa Ceia. Amém, gente? Então, aqui em Marcos 14, 22 diz assim: instrução da ceia do Senhor. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou, abençoando, o partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei isto, é o meu. Agora, levanta só a mão direita, diga assim: o pão representa o corpo de quem? De Cristo. Repita comigo em voz alta assim: quando eu como no pão, diga, eu como do corpo de Cristo. Agora para você entender. Por que ele fala corpo de Cristo? Quando ele estava na cruz, usaram um chicote, e na ponta do chicote colocaram como se fosse pregos, assim, sabe? Quando batia em Jesus, cravava nele, e aí eles puxavam. Então, a carne dele era tirada do corpo, e o sangue dele descia. Amém? E ele, a nenhum momento, passando por tudo isso, lá na cruz, ele nunca pensou assim: eu estou dando tudo de mim para um povo que não merece, eu vou abandonar isso, eu vou parar com isso. Ele morreu, sabe? A morte dele foi para que um dia a gente tivesse acesso à presença dele. A Bíblia ensina que os véus do santuário se rasgaram, e ali simboliza liberdade de culto para cada pessoa que está na presença. Os sacerdotes buscavam, mas o povo ficava do lado de fora. Quando o véu se rasgou, Deus disse assim: agora todo mundo pode me adorar. Levante a mão quem quer adorar Jesus nessa manhã. Então, olha como é forte isso, gente. Versículo de número 23, é isso? 23, né? Diz assim: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos, repita comigo, deu-lhe, e todos, diga todos, diga todos, repete mais vezes, todos, fizeram o quê? De quem? Então para agora, para você entender. A gente leu sobre o pão? Leu. O pão estava escrito que todos comeram? Não. Olha na sua Bíblia, está escrito
que todos comeram do pão? Mas o cálice está escrito que todos beberam. Escuta isso. Caiu do corpo de Cristo as suas vestes. E os soldados pegaram e começaram a brigar pelas vestes dele, cortando os pedaços. Escuta. Zombaram dele, esbofetaram ele, pisaram nele. Olha para mim, você que é jovem, você, o senhor, a senhora, levanta a cabeça. Tudo que você faz na igreja não é nada. Você não está fazendo nada perante o que ele fez. Qual homem daria a vida em uma cruz para salvar uma outra pessoa? Sabe qual é o nosso maior problema? A gente hoje somos pessoas que o que a gente faz para Deus, a gente acha que é muito, que a gente reclama. A gente não imagina que a morte dele nos deu o direito de poder escolher que tipo de ser humano nós queremos ser. Porque não adianta só viver enfornado dentro de uma igreja. Não adianta ser pastor somente no nome. Pastor tem que orar pelas ovelhas e dar vida pelas ovelhas. O senhor me viu que horas? Era 5 e pouco da manhã, é mais ou menos isso? Ele estava na janela da casa e eu estava na rua, consagrando a rua e orando a rua das pessoas. Fui lá para baixo, andei aqui praticamente tudo. Olha aqui para mim. Eu não faço isso porque eu sou melhor. Eu não faço isso para me aparecer. Eu faço isso porque eu sei como o diabo, ele não brinca em serviço. E eu sei que quando você está dormindo, ele está lá perto da sua cama fazendo de tudo para você não acordar, para você não vir à igreja. Então o meu papel é estar orando por você. Amém, pessoal? Então, por isso que nós temos que entender. Examinar o homem a si mesmo, sim. Vamos examinar, vamos ver se a gente está realmente agradando a Deus, ou me perdoe, ou se a gente estamos fazendo o papel do diabo dentro da igreja. Olha que coisa. Porque quando eu estou na igreja e eu não quero aceitar o que Deus quer, eu estou fazendo o papel do mal. Estou me aliando ao mal. O mal quer destruir. O mal veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida com mudança. Aqui no versículo de número quanto? 24, né? Só minha vida, tá? Diz assim: e disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que significa sangue da nova aliança, que por muitos, olha que coisa forte, que por muitos é o que, pessoal? Gente, fala de novo, que por muitos é o que? Você percebeu que o pão, ele não fala muito sobre isso? Ele não instiga muito, mas quando chega no sangue, ele fala assim: foi por muitos. Quando ele fala por muitos, ele quer dizer que não foi por todos. Agora, ele está dizendo que tomai todos, mas que o sangue não foi derramado por todos. Por quê, pastor? Porque nem todo mundo valoriza o sangue que um dia na cruz foi o quê? Foi derramado. E quando é que eu não valorizo? É quando eu estou dentro da igreja e simplesmente eu sou uma pessoa da igreja. Eu sou um frequentador, eu sou uma pessoa que estou nos cultos, eu venho aos dias porque eu frequento a igreja, mas eu ainda não assumo a igreja como a minha mãe espiritual, como a minha casa espiritual, como a minha vida. Eu não assumo. Por que eu não assumo? Porque eu estou na igreja, mas ainda tenho costumes que eu preciso abrir mão, e eu não abro. Por exemplo, eu sei que quando vem problemas para a nossa vida, é muito complicado e difícil você suportar um problema rindo ou de cabeça erguida. Eu sei que é difícil você enfrentar um problema, sabe, dando gargalhadas. Mas o original da história é que ninguém pode enfrentar um problema de cabeça baixa. E quando a gente, às vezes, fala que confia muito em Deus, que acredita muito em Deus, mas a gente se sente encurralado pela dificuldade, ou
as circunstâncias que a gente vive todos os dias, acaba que a gente demonstra para Deus uma falta de fé, como se a gente não confiasse, não acreditasse nele. E quando ele fala que o sangue dele não foi para todos, é para essas pessoas que elas dizem que acreditam, elas falam que crê, mas elas não abraçam a fé. Ele falou: olha, muitos de vocês vão se escandalizar comigo nessa noite. Quando ele foi para o monte, e alguns disseram: eu não, Senhor. E Pedro falou: eu também não. E Jesus falou: olha, Pedro, ainda que o galo cante 2 ou 3 vezes, você vai me negar. E muitas das vezes as nossas atitudes faz a gente negar a Cristo, as nossas atitudes faz a gente errar com Deus. Daqui a pouquinho eu quero parabenizar algumas pessoas aqui na igreja. Daqui a pouquinho eu quero dar um abraço em algumas pessoas daqui da igreja, porque quando você entra por essa porta, quando você chega aqui, você percebe que se essa porta tivesse fechada, você não conseguiria entrar. E quando ela se abre, é porque você que está aqui, está fazendo ela ficar aberta. Quando você não olha para aquilo que você faz para Jesus, mas quando você fala assim: eu faço com amor, eu dou com amor, eu ajudo mesmo, porque eu quero ver a obra de Deus crescer. Escuta aqui que a gente vai ler a Bíblia para você entender muitas coisas hoje. Diga graças a Deus. Olha o que está escrito aqui no versículo 25. Ele diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vinde, até que aquele dia em que o beber o novo no reino de quem? E tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos escandalizem, nunca porém eu. Ou seja, olha aqui, a gente fala assim às vezes. Olha o que a gente fala às vezes. Fulano saiu da igreja. A gente fala assim: eu nunca vou sair. A gente fala assim: por que fulano se afastou da igreja? Eu nunca vou me afastar. Por que fulano parou de vir nos cultos de quarta-feira? Eu nunca vou parar. Por que fulano não vem mais sexta, não vem segunda? Fulano esfriou, por quê? Eu nunca vou fazer. Só que o primeiro problema que acontece, a gente fala assim: eu não vou mais na igreja não. Eu não vou mais ficar fazendo campanha. Não está resolvendo nada. Não está mudando a minha vida. Por que eu vou ficar indo para a igreja? Pensa comigo. A gente acaba negando, entristecendo, gente. Pior de tudo. Alguém que teve coragem de se entregar a uma morte para nos salvar. Que ingratidão que a gente comete. Que ingratidão que a gente comete. A gente se julga ser tão bom. A gente se julga ser tão legal. Ser tão firme, tão forte. Mas quando o problema se apresenta, quando o problema levanta as mãos e fala: eu estou presente aqui o problema, a gente esquece de tudo que Ele fez nas nossas vidas. A gente só atribui a Ele as coisas ruins. Por que hoje eu estou vivendo assim? Pô, se Deus me amasse, por que aconteceu isso?
Deus me amasse, por que eu estava vivendo com a vida do jeito que eu estou vivendo? Se Deus me amasse, por que eu estou doente? Se Deus me amasse, por que eu estou passando por isso? Escuta, Ele não tem culpa. A morte dele nos deu a escolha, para a gente escolher o caminho que a gente quer. Se a gente escolhe ficar com Ele, a gente vai ter a nossa vida transformada. O filho pródigo teve a escolha, fez a escolha dele. A escolha do filho pródigo foi deixar tudo. Pegou tudo que o pai deu, foi para o mundo, perdeu tudo. E depois viveu comendo comida dos porcos. Mas não foi o pai dele o culpado foi ele que fez a escolha dele. Então, quando nós estamos na casa de Deus, e muitas das vezes endurecemos o nosso coração, e começamos a agir de formas erradas, olhando para o homem, olhando para tanto, só para os problemas. Peraí, eu estou cheio de problema. Problema todo mundo tem. Até quando nós vamos viver esquecendo da nossa salvação, a salvação da alma? Ele morreu para nos salvar. Ele entregou o único filho na cruz do Calvário, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então preste atenção, eu não estou falando de dinheiro. Irmãos, eu não estou falando aqui de dinheiro, de bens materiais. Eu não estou falando de casa. Eu não estou falando de carro. Eu estou falando de beber o novo cálice com Ele no reino dos céus. Beber do novo cálice lá nos céus, quando Ele voltar para buscar a igreja dele. Escuta uma coisa, eu sei que todos vocês têm problemas, eu sei disso, eu sei que todos vocês enfrentam dificuldade, mas não deixe que o problema seja uma desculpa para você se afastar de Deus. Amém, gente? Aqui, só para a gente finalizar, eu não quero demorar, eu parei não, onde? Versículo 25, 35, né? Quanto? 29. Ah, virou aqui a página, aquele negócio aqui. Pronto, achei. Diz assim: e disse-lhe Pedro, ainda que todos escandalizem, nunca porém eu. Olha só. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, o que? Me negarás. Mas ele disse, com mais veemência ainda, que me seja necessário morrer contigo. De modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizia, todos também. Diga graças a Deus. Olha que palavra forte. Ele tornou com muita veemência falar assim: olha, eu não irei te negar. Se possível, eu estou pronto para morrer contigo. Olha aqui para mim. Pedro, ele não estava sendo sincero. A primeira mulher que olhou para ele e falou: aquele estava com ele? Ele já disse: eu não, eu nem conheço ele. Quantas vezes durante o dia, a gente nega Jesus? A gente erra contra Jesus. Jesus ama vocês. Fala comigo assim: Jesus me ama. Quem quer que Jesus te ama? Olha aqui, Jesus te ama, viu? Amém? Vou falar com vocês, eu quero ver o reagir de vocês. Você não precisa falar não, só o povo aqui do lado de cá. Jesus ama muito vocês, viu? Amém. Ó? Amém. Eu não estou te ouvindo. Jesus ama muito vocês. Amém. Deixa eu ver o lado de cá agora. Fala não. Jesus ama muito vocês, viu? Amém. Caio entendeu mais. Jesus ama muito vocês. Amém. E aqui, Jesus ama muito vocês? Amém. Agora toda força, né? Graças a Deus. Quem tem consciência que Ele te ama? Então agora, se lança sobre os pés dEle. Pega a sua ansiedade, os seus problemas
e lança sobre ele. Amém? Amém? E não se preocupe com as lutas que estão vindo. Elas irão te promover em rumo à sua vitória. Amém? Amém? Se mantenha fiel até a morte e Deus vai te honrar. Amém. Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração, mas agora eu quero chamar aqui na frente. Eu quero buscar com vocês. E a gente vai filmar essa busca, porque eu quero que você se derrame. Depois eu vou mandar o vídeo, você buscando. Eu quero ver se você realmente está disposto a entregar a sua vida. Se você está, eu vou te chamar aqui na frente. Tira para mim aqui, pastor, os seus olhos. E os obreiros também, vem bem para perto, que a gente vai fazer uma busca maravilhosa. Você não vai perder. Então vem bem para perto. Amém, pessoal? Que nós vamos buscar como nunca buscamos. Eu quero que você feche os seus olhos e eleve a Deus os seus pensamentos, porque Ele vai tocar na sua vida. Amém? Amém. Canta-se comigo, Pai, neste momento eu entrego em tuas mãos, com os olhos bem fechados. Pode se aproximar mais em nome de Jesus. Cante comigo. Pai, nesse momento eu entrego em tuas mãos meu louvor e adoração. Meu louvor e adoração. Meu Deus. Meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te
glórias ao teu nome, meu Senhor. Vem, porque nós te amamos. Esse povo te ama. Este povo te adora, Jesus. Queremos, meu Pai, mais e mais. Queremos ser renovados nesta manhã. Queremos nos preparar para ceiar. Queremos tirar o que não te agrada. Queremos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Ah, Jesus, vem nesta manhã, meu Deus. Vem porque precisamos muito do Senhor. Vem nessa manhã porque a tua presença é alimento para nossas almas. O teu Espírito, meu Senhor, é que cura, cicatriza as feridas da alma. Começa agora, meu Pai, a tocar em cada coração. Começa a tocar em cada vida. Começa a tocar em cada ser. Tu és, meu Deus, o único Deus, meu Pai. Não existe outro além de ti. O Senhor é o Alfa. O Senhor é o Ômega, meu Deus. O Senhor é a nossa vida, aleluia. Ele já está passeando em nosso meio, gente. Sai do altar para a tua vida agora, a presença de Deus. Sai do altar para a tua vida, a presença dele agora. Comece a glorificar em voz alta, porque ele já está aqui, gente. Busca ele agora. Aproveita esse momento. É você e Deus aí agora. Diga para ele que você precisa. Fala para Deus que os dias têm sido tão difíceis, mas que você veio hoje mudar a sua vida. Veio hoje mudar a sua história. Veio hoje aprender com ele. Eu choro, Pai, não é de tristeza. Eu choro de alegria, porque sei que o Senhor me ouve. E sei também que já estás aqui. Eu choro porque sei que não existe ninguém neste mundo mais importante do que o Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida, Pai. O Senhor é o meu melhor amigo. O Senhor é a minha maior companhia. O Senhor é o meu tesouro, Pai. O Senhor é o meu bem maior, aleluia. Eu te amo, meu Deus. Eu vou gritar para o mundo ouvir o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, o quanto a minha alma te deseja, aleluia. Então vem agora, Espírito Santo. Vem porque precisamos de ti. A nossa alma, ela precisa do Senhor. A nossa alma precisa da tua presença, aleluia. Busque a Jesus agora. Busque a Ele, Ele está presente aqui. Jesus, antes de eu chegar hoje aqui, Ele já estava aqui. E você pode ter certeza que essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. Porque você está buscando em primeiro lugar o reino dos céus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Te amo, Deus. Te amo, Senhor.